Minha vida é um paradoxo. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas vivo rodeada por um vazio que nem as paredes douradas desta mansão conseguem esconder. Aos 68 anos, nunca soube o que é o amor verdadeiro. Nunca tive filhos, nunca senti a alegria de um pequeno par de mãos segurando as minhas. Só restaram os ecos de decisões tomadas e oportunidades perdidas, sussurrando em minha mente como uma melodia triste e repetitiva. Naquela manhã, uma tarefa trivial me tirou da bolha que chamo de lar, uma ida ao shopping. Detesto multidões, mas há momentos em que até mesmo eu preciso me misturar à vida fora desses muros. Rafael, meu motorista, já estava à minha espera. Ele sempre foi pontual, meticuloso, talvez até um pouco frio. Um homem jovem, de olhos escuros que pareciam guardar segredos. Havia algo nele que, até então, eu ignorava, um magnetismo sutil que se revelou no momento em que entrei no carro. Os primeiros minutos da viagem foram silenciosos, como sempre. Eu me distraía olhando pela janela, observando a cidade pulsar com a vida que parecia tão distante da minha. Mas então, sem motivo aparente, senti o impulso de falar com ele. Você sempre parece tão sério, Rafael. Nunca ri, perguntei, surpresa com minha própria ousadia. Ele sorriu, um sorriso breve, mas suficiente para iluminar seu rosto e me fazer perceber algo que nunca tinha notado antes. Ele era incrivelmente atraente. A conversa fluiu de maneira inesperada. Descobri que ele tinha um jeito fácil de falar, com um misto de humor e gentileza que me desarmou. Ele me contou pequenos detalhes de sua vida, histórias triviais que de alguma forma me pareceram fascinantes. Era como se, por alguns momentos, eu tivesse escapado do meu mundo estéril e entrado no universo de alguém que vivia de verdade. Chegamos ao shopping, mas minha mente estava inquieta. Eu, Helena Montenegro, sempre tão reservada, estava fascinada por meu motorista. Enquanto caminhava entre vitrines luxuosas, minha cabeça era uma tempestade de pensamentos. O que havia em Rafael que me despertava? Eu estava enlouquecendo? No caminho de volta para casa, a tensão entre nós parecia palpável. Cada palavra trocada tinha um peso que eu não conseguia ignorar. Ele fez um comentário sobre como minha vida devia ser cheia de privilégios, e em troca, eu provoquei sobre sua falta de espontaneidade. O jogo entre nós era sutil, mas carregado de significados que eu não sabia decifrar. Quando cheguei à mansão, hesitei antes de sair do carro. Olhei para ele por alguns segundos, como se quisesse dizer algo que nunca tive coragem. Mas, no final, apenas agradeci pela gentileza e subi os degraus da minha casa. No entanto, ao fechar a porta atrás de mim, percebi que aquela não seria a última vez que pensaria em Rafael. Enquanto me deitava naquela noite, sua imagem insistia em invadir meus pensamentos. Eu me perguntei, quase como um sussurro, o que exatamente estava acontecendo comigo. Mal sabia que aquele dia seria o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. Passei o dia inteiro tentando afastar Rafael dos meus pensamentos, mas era como tentar conter uma maré crescente. As conversas que tivemos no carro reverberavam em minha mente com uma intensidade quase irritante. Porque, de repente, eu estava tão obcecada por alguém que sempre esteve ali, mas até então era pouco mais que uma sombra no fundo da minha vida. Quando a noite caiu, decidi que precisava de um bom jantar para ocupar minha mente. Pedi a ele que me levasse a um dos restaurantes da cidade. Espere no carro. Não devo demorar, instruí, enquanto ele estacionava. No entanto, ao abrir a porta e sentir o frio da noite, algo em mim hesitou. Antes que pudesse me censurar, voltei o olhar para ele e disse: "Por que você não vem comigo? Estou cansada de comer sozinha." Vi a surpresa nos olhos de Rafael, seguida de um sorriso que parecia sincero. Ele concordou prontamente, e, em minutos, estávamos sentados em uma mesa discreta no canto do restaurante. Era uma situação inédita para mim. Nunca misturava minha vida pessoal com os poucos funcionários que me cercavam. Mas, por alguma razão, estar ali com ele parecia natural, quase certo. A conversa começou de maneira casual, mas rapidamente evoluiu para algo mais íntimo. Ele me contou sobre sua infância em um bairro humilde, suas ambições e os desafios que enfrentou para chegar onde estava. Havia um brilho em seus olhos enquanto falava, algo que o tornava irresistível. Por outro lado, senti uma estranha liberdade ao compartilhar pedaços de minha própria história, detalhes que raramente verbalizava. "Você parece carregar muito peso, Helena", ele disse de repente, usando meu nome pela primeira vez. "Parece alguém que vive cercada por tudo, menos por quem realmente importa." Suas palavras me atingiram como um golpe. Ele estava certo. Rafael, um homem que eu conhecia tão pouco, parecia enxergar através de mim com uma clareza assustadora. Após algumas taças de vinho, o ambiente entre nós mudou. Não era só a conversa ou o clima intimista do restaurante. Era algo mais profundo, algo que fazia meu coração bater mais rápido. Quando terminamos a refeição, não pude evitar convidá-lo para tomar uma última taça em minha casa. A lógica e o bom senso gritavam para que eu não fizesse isso, mas, naquela noite, decidi ignorá-los.
De volta à mansão, abri uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Nós rimos, conversamos mais, e, quando nossos olhares se cruzaram, percebi que não havia mais volta. Era inevitável. Ele se aproximou, hesitante no início, como se me pedisse permissão. Eu deveria ter recuado, mas, em vez disso, permiti. Quando seus lábios tocaram os meus, senti uma mistura de medo e excitação. Aquela noite foi diferente de tudo que vivi antes. Pela primeira vez em décadas, senti que alguém me desejava, não pelo que eu tinha, mas pela mulher que sou. Pelo menos, foi o que escolhi acreditar. Quando a manhã chegou, a realidade começou a se insinuar, como o sol atravessando as cortinas fechadas. Rafael estava sorridente e parecia tranquilo, como se tudo aquilo fosse natural. Você é especial, Helena, ele disse, com uma certeza que me deixou desconfortável. Eu faria qualquer coisa para estar ao seu lado. Até o fim. Essas palavras me deixaram alerta. Havia algo nelas, uma intensidade que não soava como simples romantismo. Enquanto ele saía do quarto para preparar o café, fiquei deitada, olhando para o teto. As palavras dele ecoavam na minha mente, até o fim. Naquele momento, não sabia se sentia medo ou curiosidade. Mas uma coisa era certa, aquela história estava longe de terminar. Os dias seguintes àquela noite memorável foram um misto de encantamento e inquietação. Rafael parecia mais presente do que nunca, quase como uma sombra constante ao meu lado. Ele se antecipava às minhas vontades, trazia flores todos os dias e fazia questão de me lembrar, em cada gesto, que eu era especial. E, embora houvesse algo lisonjeiro em sua dedicação, não pude evitar a sensação de que havia algo errado. Comecei a observar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Ele era atencioso demais, quase perfeccionista em seu comportamento. E suas palavras, embora doces, soavam ensaiadas, como se fossem parte de um script cuidadosamente preparado. A cada sorriso que ele me lançava, uma voz incômoda em minha mente sussurrava. Por quê? Apesar das dúvidas, permiti que ele continuasse a fazer parte do meu cotidiano. Não posso negar, Rafael preenchia um vazio que há anos parecia insuportável. E, por isso, deixei-me levar por aquela ilusão, mesmo sabendo que estava me arriscando. Quando ele sugeriu que passássemos mais uma noite juntos, aceitei, contra todos os meus instintos. A segunda noite foi tão intensa quanto a primeira, mas desta vez, algo mudou em mim. Enquanto ele dormia ao meu lado, seu celular em cima da mesa de cabeceira chamou minha atenção. Nunca fui o tipo de pessoa que invade a privacidade dos outros, mas naquele momento, uma curiosidade desesperada tomou conta de mim. Peguei o aparelho, minhas mãos tremendo de uma maneira que não sentia há décadas. O que encontrei me gelou por dentro. Havia mensagens trocadas com um contato desconhecido, detalhando um plano que parecia retirado de um filme de suspense. Rafael escrevia sobre como havia me conquistado, sobre minha vulnerabilidade e sobre sua intenção de acabar com isso lentamente. Ela confia em mim. Em breve, estarei no controle, dizia uma das mensagens. Meu coração disparou. Cada palavra que lia era como uma lâmina que cortava a fina teia de segurança que eu acreditava ter construído ao redor de mim mesma. Ele estava comigo não por amor, mas por interesse. Não queria apenas minha companhia, queria minha fortuna. E o método que ele planejava usar era perverso. Me desgastar emocionalmente, me cercar de estresse até que eu perdesse o controle da minha própria vida. Coloquei o celular de volta no lugar e fiquei olhando para ele enquanto dormia. Parecia tão sereno, tão inofensivo. Era quase impossível acreditar que por trás daquele rosto angelical havia alguém capaz de tamanha manipulação. Mas agora eu sabia a verdade. Deitei-me ao seu lado, mas não consegui dormir. Meus pensamentos eram um turbilhão de medo, raiva e, de maneira estranha, até uma ponta de tristeza. Como pude ser tão ingênua? Eu, Helena Montenegro, acostumada a desconfiar de todos, deixei-me enredar em uma trama tão óbvia. Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Rafael não sabia que eu havia descoberto seu plano, e isso era minha vantagem. Eu precisava confrontá-lo, mas não sem antes planejar cada palavra, cada ação. O jogo havia mudado, e desta vez, seria eu quem ditaria as regras. A manhã chegou, fria e cinza, como se a cidade compartilhasse meu estado de espírito. Enquanto Rafael preparava o café na cozinha, uma mistura de sentimentos me invadiu. Havia raiva, certamente, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente, eu tinha clareza sobre quem ele realmente era. Não precisava mais fingir ignorância, agora sabia que meu destino estava em jogo. Esperei até que ele se aproximasse, a bandeja de café nas mãos. Seus olhos se encontraram com os meus, e havia algo ali que me lembrava um animal acuado. Helena, você parece pensativa hoje, ele comentou com uma voz suave, quase intrigado. Meu coração disparava enquanto eu tentava manter a calma, sabendo que o confronto era iminente. Rafael, comecei, tentando parecer calma, preciso falar com você sobre algumas coisas. Ele arqueou uma sobrancelha, como se tivesse pressentido o que estava por vir. Claro,
Helena. O que você quer discutir? Respondeu, com um sorriso que parecia mais uma máscara do que qualquer outra coisa. Suspirei fundo, reunindo coragem. Eu sei do seu plano, Rafael. Eu vi as mensagens no seu celular. Não estou interessada em ser vítima de uma armadilha emocional. Você está aqui por um motivo específico, e não é para me amar. Está tentando tomar minha fortuna, lentamente, desgastando-me até que eu desista de tudo por puro estresse. A expressão dele congelou. Havia algo quase infantil em sua reação, como se ele tivesse sido pego no ato. Ele tentou balbuciar algo, mas suas palavras eram vagas, cheias de desculpas esfarrapadas. Helena, você não entende. Não é o que você pensa. Eu estava apenas. Sua voz falhou. Eu sabia que estava diante de um predador, disfarçado de cordeiro. Mas agora, eu não permitiria ser enganada novamente. Poupe suas desculpas, Rafael. Não vou ser uma tola mais uma vez. Minha voz era firme, determinada. Você está demitido. Não há mais lugar para você aqui. Ele parecia paralisado, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Para ele, eu era o tapete que ele tentava varrer, mas agora eu havia levantado e estava olhando nos olhos com uma expressão de desaprovação que ele nunca tinha visto antes. A raiva tomou conta de seu semblante. Você está cometendo um erro, Helena. Você não entende o que está fazendo. Ele começou a gritar, mas sua bravata era pura fachada. Dentro de mim, havia uma sensação de vitória silenciosa. Eu tinha a verdade do meu lado, e Rafael estava desnudo, sem artifícios. Não, Rafael. O erro foi meu por ter deixado você entrar na minha vida. Levantei-me, decidida, disposta a não mais tolerar suas desculpas vazias. Agora, saia. Eu não quero ver seu rosto novamente. As palavras foram um golpe final, e ele se afastou, derrotado, em direção à porta. Enquanto ele saía pela entrada principal, fiquei olhando para ele, perguntando-me como poderia ter sido tão cega por tanto tempo. A verdade era que eu nunca deveria ter confiado nele, mas pelo menos agora eu sabia. Não havia mais engano, apenas a dura realidade de que, mais uma vez, o amor havia me falhado. De volta à solidão, um alívio estranho começou a tomar conta de mim. Rafael era apenas uma lembrança dolorosa, um lembrete de que eu nunca tive sorte no amor. Mas eu tinha controle. E, ao final, era tudo o que importava. A porta fechou-se atrás de Rafael, e, pela primeira vez em meses, senti um alívio genuíno. A traição dele tinha doído, mas finalmente me libertei de uma prisão que eu mesma construíra. Ficar sozinha era minha escolha, e agora estava pronta para aceitá-la. A manhã clareava devagar, e pela janela do meu escritório, observei a cidade despertar. As ruas que antes me pareciam vazias agora pulsavam com uma nova vida, cheia de possibilidades. Depois da saída de Rafael, a casa parecia estranhamente vazia. Mas não era só o espaço físico que estava mudando, era eu mesma, reavaliando cada decisão que eu vou tomar. Finalmente, havia tomado o controle de minha própria narrativa. Agora eu era a protagonista da minha história, não uma coadjuvante nos planos de alguém mais. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina inesperada. Com Rafael fora do caminho, voltei a me concentrar em mim mesma, redescobrindo paixões que há anos estavam adormecidas. Retomei o hábito de ler, algo que ele sempre achará um desperdício de tempo. Andava pela cidade, sem rumo, apreciando as coisas simples que antes deixava passar. Minha vida voltou a ser minha, sem interferências. Não demorou muito para que os primeiros sinais de mudança começassem a aparecer. Decidi reabrir o antigo escritório, retomar projetos que haviam sido deixados para trás. De repente, eu era novamente a Helena Montenegro, uma mulher de negócios respeitada. Meus funcionários, que haviam permanecido em silêncio enquanto Rafael dominava o cenário, começaram a se reanimar, voltando a se dedicar ao trabalho com o entusiasmo que há tempos não viam. Foi também quando percebi que havia uma chance de reescrever minha história. Encontrei um propósito em ajudar jovens empreendedores que, como eu havia sido um dia, buscavam encontrar seu caminho em um mundo que parecia determinado a esmagá-los. Senti uma gratidão inesperada por Rafael, afinal. Seu plano egoísta acabará sendo a faísca que eu precisava para despertar. Não desejava vingança, apenas seguir em frente. Quanto a Rafael, fiquei sabendo de sua queda pouco tempo depois. Sem a minha segurança financeira para sustentá-lo, ele rapidamente caiu em desgraça. Sem o tapete sobre o qual se apoiava, ele desmoronou. Aquilo que ele planejava como um golpe na minha vida acabou sendo um tiro no próprio pé. Eu não precisava vê-lo cair para sentir alívio. O peso dele havia saído das minhas costas, e com isso, eu estava livre. A dor do que passei não desapareceu completamente, mas aprendi a lidar com ela. Não era mais uma vítima. Tinha cicatrizes, mas eram marcas de uma luta que eu escolhera enfrentar. As memórias de Rafael se tornaram um lembrete, uma lição valiosa de que sempre devemos questionar nossas motivações, nossas intenções, e não aceitar nada sem questionar.
Agora, olhava para frente, para um futuro que parecia finalmente em paz. Talvez eu nunca encontrasse o amor, ou talvez um dia encontrasse de uma maneira inesperada. Mas, independentemente disso, eu tinha aprendido a amar a mim mesma primeiro. Os dias que viriam eram incertos, mas não havia mais medo. Rafael foi um capítulo doloroso, mas agora eu seguia em frente, pronta para um novo começo. Foi assim que encerrei aquele ciclo. Não mais presa às mentiras de um homem que se aproveitava de mim, mas livre para escolher quem eu queria ser e onde queria estar. E isso, de certo modo, era tudo o que precisava para ser feliz. Às vezes, a vida nos ensina que nem todos que dizem nos amar realmente têm boas intenções. A verdade é que, para muitos, o interesse próprio pode ser um fator mais importante do que o sentimento genuíno. É fundamental aprender a reconhecer os sinais de manipulação e abuso antes que seja tarde demais. Às vezes, é preciso ficar sozinha para refletir, para se proteger e se fortalecer. Aceitar a solidão não é sinal de fraqueza, mas sim uma escolha consciente de preservar nossa integridade e buscar o verdadeiro significado do amor, que começa dentro de nós mesmos. É possível ser feliz sozinho, pois a verdadeira felicidade vem de dentro para fora. Se você achou essa mensagem útil, deixe seu like, compartilhe com seus familiares e amigos. Quem sabe ela possa ajudar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias relações e decisões na vida.